Olá, eu sou Viviane Cesarino e começa agora o Memórias do Poder Legislativo. Bom, como o próprio nome diz, neste programa nós tratamos de passado, porque aqui a gente entende que o trabalho realizado nos últimos anos, nas últimas décadas na Assembleia, precisa ser resgatado. E sabe por quê? Porque só olhando lá para trás é possível reconhecer os erros e não repetir nunca mais. E os acertos? Esses podem ensinar muito, principalmente quando se trata de democracia. Hoje eu vou ter muito trabalho, viu? É que o nosso entrevistado, Arthur Alves Pinto, teve 7 mandatos consecutivos como deputado estadual. E foi também vereador, vice-prefeito de São Paulo e ocupou várias secretarias. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memória. Obrigado a vocês. Foi uma brincadeira que eu vou ter muito trabalho, porque 7 mandatos não é para qualquer um, né? Não é, tem alguns que tem mais de 7. Foi muito tempo aqui nessa casa. É verdade. E conversando antes da gente começar, né, o programa, perguntei quando acabou esse último mandato. O senhor me contou que foi em 2006 e que o senhor nunca mais tinha voltado aqui, é verdade? É verdade. Por quê? Porque eu acho que foi uma fase da minha vida, acabou a fase da vida. Se eu continuar vindo aqui, eu continuo na mesma fase, né? Foi uma fase enorme. Sem mandato. Cada um tem uma opinião, né? Essa é a minha opinião, porque eu acho que eu ia sofrer só. Então, foi por causa do tanto de tempo que o senhor passou aqui, né? Eu passei a juventude aqui. Isso que eu ia perguntar, como é que o senhor é advogado, né? O senhor é daqui de São Paulo, e como é que começou esse interesse com a política? Foi natural? Foi um incentivo dos pais? Não, nós tínhamos um escritório de advocacia no Brooklyn. Nós éramos em 3. Um dia nós fomos visitados pelo antigo deputado federal Rafael Baldassi. E ele nos incentivou a montarmos o diretório do da Arena, no Ibirapuera, que faz parte do bairro do Brooklyn, onde eu nasci e onde eu moro até hoje. Como eu tinha ajudado o então deputado José Maria Marinho um pouco na política, assim, empiricamente, mas ajudava. Eu liguei para o Marinho e perguntei a ele, Marinho, olha, eu tive um convite, assim, o Marinho falou, não, você fala aí com o Plínio, que ele é que cuida daí, aí eu falei com o Plínio. Na época, os diretórios tinham 21 membros, e eu falei, você arruma lugar para 3 aí no diretório? Nós estávamos em 3, né? Ele falou, não, o máximo que eu dou é uma vaga para você. Eu falei, tá bom, então nós vamos montar uma chapa. Foi assim? Aí montamos uma chapa e ganhamos deles. Ficamos com o diretório. Aí eu, novamente, recebi a visita do deputado Rafael Baldassi, que me convidou para mim fazer parte da chapa de vereadores. Eu relutei um pouco, porque minha senhora não queria que eu evitasse isso, né? No fim eu aceitei, mas foi uma guerra, porque o Marinho era muito ligado ao Laudo Natel e à família do Laudo. E ele tentava evitar que eu tivesse legenda. E foi uma luta muito grande, o Baldassi que aguentou tudo isso. E o deputado estadual Ademar de Barros, da época, também ajudou. Então foi assim que eu acabei entrando na política, aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos. O senhor já chegou chegando, então já vendo que tem que se defender por um lado, fazer esses acordos de outro, enfim. Quantos anos o senhor tinha? O senhor lembra quando o senhor entrou? Foi eleito como vereador? 35, acho. Novo, bem novo. 35. E aí foi vereador 2 mandatos. Fui vereador, um primeiro mandato, na primeira eleição de vereador, eu fui o primeiro suplente da Arena. Mas 15 dias depois eu assumi já o mandato, né? E permaneci ali 6 anos. Né? Na metade do segundo mandato, eu saí para ser candidato a deputado, porque então, na época, nós tínhamos feito uma união em Santo Amaro. O grupo do Marinho com o grupo que me apoiava. E como o Marinho saiu
para vice-governador na chapa do Maluf, e abriu essa vaga para deputado. E ele, o pessoal todo, escolheram que eu devia ser para que não houvesse uma disputa lá dentro, né? Então, acabei sendo candidato a deputado e vim aqui para a Assembleia em 79. Mas esse tempo que o senhor passou como vereador, o senhor gostou da função? E aí o senhor já estava mais confortável com essa ideia de ser político? Eu sempre gostei do que eu fazia aqui, eu sempre gostei. Aqui na Câmara, gostei mais até na Câmara porque eu estava iniciando, né? Tinha aquela vontade. Estava descobrindo. Mas não sei se foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Como eu trabalhava fora, eu não sei se a escolha foi... Não me arrependo. Se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Mas não sei se a escolha foi a melhor. Eu tenho dúvida até hoje. O senhor fala pelo excesso de trabalho, pelo excesso de cobrança? Por tudo, né? Porque responsabilidade. Eu tinha minhas filhas pequenas, sabe? A gente não tem tempo de poder dar aquela atenção que devia dar à família, né? Hoje elas estão casadas, tudo, mas na época eram criancinhas, né? E na época a vida vai acontecendo, né, deputado? É verdade, não dá muito tempo para parar e pensar nessas coisas, verdade, né? É verdade. Mas enfim, o senhor chegou em 78 aqui. 79, foi eleito em 78. 78. Mas aí não tinha jeito, o senhor não passava pela cabeça do senhor que o senhor ia ficar 7 mandatos aqui, eu imagino. O senhor ia gostar tanto. Eu não passava, até hoje não passa isso direito na cabeça de eu passar 28 anos aqui dentro. Não me passa isso, eu acho meio estranho isso. Quer saber, eu acho que o deputado, o máximo devia ser 2 mandatos, não devia ter mais que isso. Porque com o tempo ele vai perdendo aquela vontade, sabe, eu acho que devia ser como o executivo, 2 mandatos. Uhum. Uma não reeleição mais, ali porque você limitada. Renova e tal. Tem quem pensa diferente, fala, não, mas você vai tirar uma pessoa experiente, que sabe, também tem esse lado, né? Tem esse lado. Aí, quando o senhor chegou, o senhor tinha uma experiência legislativa, uma experiência... pouca. Mas qual foi a impressão, assim, a primeira? Foi boa, acho que foi uma impressão boa. Eu conheci várias pessoas aqui que eu aprendi muito aqui dentro, com os colegas, né? Colegas que tinham uma experiência maior e eram mais sensatos do que eu e me passaram tudo isso. Por quê? Eu acho, né? Eu oro na pessoa, né? O senhor era da Arena, que era o partido da situação, né? Quando eu cheguei aqui, eu não sei se era Arena ainda. Depois foi PDS, né? Uhum. Alguns entrevistados que a gente traz sempre contam, e eu também sempre pergunto, né, como é que era esse espaço da Assembleia em meio à ditadura. E eles me contam que era um espaço de liberdade, que era possível discutir uma série de ideias contrárias, era possível ter bastante embate. O senhor sentia isso também? Completamente diferente dos últimos anos que eu passei aqui. Isso mudou ao longo do tempo. Mudou muito. Eu acho que o poder legislativo ele foi cooptado pelo poder executivo. Então, de que forma, deputado? Porque ele depende muito, deputado, vereador, tudo, depende muito do poder executivo. Então, ele depende muito de ser atendido. O seu projeto. Não é só o projeto, ser atendido nas reivindicações dele e tal, ele depende muito, né? E o deputado se elege hoje, e o vereador, qualquer político, né, que tem um mandato. O diploma dele está fazendo barulho ainda e ele já está pensando na próxima eleição. Então, ele vive atormentado por isso, sem ele perceber, mas vive. Com a cabeça na outra. Na outra eleição, pensando em tudo. E isso faz com que ele se torne um pouco vulnerável. Então, o poder... Hoje nós não temos poder legislativo. Tem só no papel, porque, de fato, quem manda é o governo. O governo aprova o que quer, ou o deputado ou o vereador esteja de acordo ou não, ele acaba impondo a vontade dele, né? Uma crítica que a gente costuma ouvir também das pessoas é um distanciamento muito grande da Assembleia, do Poder Legislativo, para o cidadão comum ali, para o eleitor. O senhor sente isso também? O vereador está mais ligado a isso, né? Mais próximo da população.
E o deputado um pouco mais distante, não tanto, mas mais distante. O federal ainda mais distante, porque ele tem que viajar, tem esse negócio todo, né? Ainda recebe crítica da imprensa, que fica falando ironicamente que ele vai visitar as bases e tal, quer dizer, mas quando o sujeito da imprensa vem aqui comandar, ele pensa da forma como a gente pensa. Né? Ele o senhor foi perseguido pela imprensa? Não, perseguido nunca. Perseguido nunca, não, mas nunca, teve algum problema? Não. É a crítica que a imprensa faz, né? Não é perseguição. Ela faz uma crítica, até porque é papel dela, né? Agora, falando um pouquinho desse papel do deputado, que o senhor acha que hoje o executivo aqui dá as cartas, como é que era quando o senhor chegou aqui? Como é que era essa relação? Quem é que estava no governo quando o senhor chegou? Quando eu cheguei, o governador, acho que era o Paulo Egídio. É diferente pelo seguinte, na época eles discutiam as coisas em plenário. Lá é que se tomava a decisão, vai votar ou não e tal. Hoje não, é um colégio de líderes, eu não sei se, pelo menos nos últimos anos que eu estive aqui, foi assim. Hoje não sei se é assim. Colégio de líderes que decide se vamos votar contra ou não vamos. E não tem oposição e nem situação. No fim, é ali que decide. Então, é complicado, né? E quando as decisões chegavam no plenário, o debate era bom? Eu nunca fui muito de usar praticamente nunca usei muito a tribuna, né? Mas eu estava presente para ver as discussões, esse negócio todo, né? De que forma que o senhor fazia a política aqui dentro, deputado? Sem usar a tribuna? Era mais nos bastidores? Era mais conversando? Mais discreto? Me conta um pouquinho. Bem, quando eu cheguei aqui, eu tinha sido vice-presidente da Câmara Municipal. Na época, nós éramos em 8 vereadores, e o Arena, né? E o MDB 14. Então, cabia a presidência e a primeira secretária, ou ao secretário, não era a primeira, era o secretário. A mesa executiva era formada de 3. Presidente, vice-presidente e secretário. E eu, representando o partido minoritário, acabei sendo eleito vice-presidente. Então, tinha uma experiência mais ou menos de 2 anos da mesa executiva. Quando eu cheguei aqui, a Assembleia a presidência cabia ao PMDB, que era o MDB, então, da época, que era o partido, da oposição. Majoritário, mas era majoritário já. Cabia a ele a presidência e a primeira secretaria. E a segunda secretaria era ocupada pelo PT. Sempre foi o PT. Acontece que depois de 2 anos, o governador era o Montoro. Em 84, o Montoro já estava há 2 anos no poder, ia ter eleição da mesa aqui. E aqui tinha um deputado que tinha sido vereador comigo, Antônio Resch. E o Antônio Resch, eu conversei com ele, eu falei, vocês dão sempre a segunda secretaria para o PT, tem que mudar um pouco isso para ver outra maneira de dirigir a Assembleia e tal. O Resch falou, vai ter uma reunião do nosso partido, eu vou levantar essa tese lá com eles, vou falar. Eu me dava muito com o Resch. Ele tinha uma ideologia, eu tinha outra, mas foi sempre uma pessoa muito correta, muito direita. Eu me dava muito com ele. Era uma relação respeitosa. E ele falou na reunião e no dia seguinte, depois da reunião, falou que ele havia falado com o Aloysio Nunes Ferreira e que o Aloysio viu com bons olhos a ideia. Isso foi evoluindo, eu acabei sendo o candidato de uma chapa e derrotamos o PT. O PT para a segunda secretaria. Então, foi eleito segundo secretário. Depois de 2 anos, fui reeleito segundo secretário, porque já era um novo mandato, já era 87. E depois, passaram 2 anos, novamente fui eleito segundo secretário. Os 2 anos anteriores, eu tive numa secretaria. Então 3 vezes. E esse desejo de ocupar alguma posição acabou me levando a esse relacionamento com os colegas, um relacionamento bom. Mais próximo, bom e de confiança, porque eu
que eu acertava na palavra não precisava escrever. E todos os deputados sabiam, os vereadores também sabiam disso. Então isso levou muito, eles levaram isso muito em consideração, eu sentia isso no... Um respeito, que eles falavam, não, ele falou, vai cumprir. Então... Quer dizer, não precisava gritar na tribuna, não precisava... A palavra já cercava. Eu respeito também o sujeito que grita na tribuna, né? Porque ele tem o papel dele. Cada um com o seu jeito. Ele tem o papel dele. E aqui é um parlamento. O certo é isso, é ir lá, parlamentar, discutir, né? Mas não é o estilo do senhor. Tinha outro meio, né? Eu sempre fui muito inibido para falar esse negócio. Até porque eu não... É um jeitão mais tranquilo. E as minhas palavras, quando eu abordo um assunto, é muito rápido. Objetivo. Muito objetivo, é rápido. Então, eu não tenho aquele negócio, esse traquejo, né? Tranquilo, deputado. É isso aí. A gente vai seguir para um intervalo rapidinho. A gente continua a nossa entrevista tranquila com o deputado daqui a pouquinho. Memórias volta já, não sai daí.